Então vamos lá, vamos começar os nossos trabalhos. A Sociedade de Estudos Espíritas mais uma vez abre suas portas e agradece a presença de todos, mas para que tudo que a gente for fazer, a gente faça em nome de Deus, sob as bênçãos de Jesus, a gente começa sempre fazendo uma prece de Pai Nosso, invocando a presença de Jesus entre nós. Eu peço, portanto, que me acompanhem em pensamento numa prece de Pai Nosso. Pai nosso que estais nos céus, e livra-nos, Senhor, de todo o mal, que assim seja. Então, agora sim, agradecendo efetivamente a presença de todos, agradecendo também ao pessoal que vai assistir posteriormente esses vídeos que serão disponibilizados no nosso canal do YouTube e, sobretudo, agradecendo a espiritualidade superior que tem permitido que a gente esteja presentes aqui e mantido a casa de portas abertas para que a gente possa fazer alguma coisa em favor do próximo. E dando continuidade aos nossos estudos, às quintas-feiras, quem é da casa, quem está conosco, quem é da casa está conosco, faz o acompanhamento do Evangelho segundo o Espiritismo sequencialmente. Nós já fazemos isso há alguns anos já. E a gente está hoje iniciando o capítulo 9. Bem-aventurados os que são brandos e pacíficos. Então tem algumas passagens do Evangelho de São Mateus que Kardec seleciona e depois o próprio Allan Kardec faz alguns comentários. Então é muito interessante para que a gente aprenda bem o sentido destas palavras, a gente veja o que o próprio Kardec falou. Então eu peço licença a todos vocês para fazer a leitura, é muito rápido, não dá mais que 3 minutinhos, é uma coisa muito rápida mesmo. Então, por favor, prestem atenção aqui para que a gente não perca uma só palavra dos conceitos de Kardec. Bem-aventurados os que são brandos e pacíficos, injúrias e violências. Bem-aventurados os que são brandos, porque possuirão a terra. Isso está em São Mateus, capítulo 5, no versículo 5. Bem-aventurados os pacíficos, porque serão chamados filhos de Deus. Isso também está em São Mateus, no mesmo capítulo, no versículo 9. Sabeis o que foi dito aos antigos: não matareis, e quem quer que mate, merecerá condenação pelo juízo. Eu, porém, vos digo que quem quer que se puser em cólera contra seu irmão, merecerá condenado pelo juízo. Que aquele que disser a seu irmão raca, merecerá condenado pelo conselho. E que aquele que lhe disser és louco, merecerá condenado ao fogo do inferno. Tudo isso está em São Mateus, nos versículos 21 e 22. Aí vem Kardec com a explicação. Por estas máximas, Jesus faz da brandura, da moderação, da mansuetude, da afabilidade e da paciência uma lei. Condena, por conseguinte, a violência, a cólera e até toda expressão descortês de que alguém possa usar para com os seus semelhantes. Raca, entre os hebreus, era um termo desdenhoso, que significava homem que não vale nada. Se pronunciava cuspindo e virando para o lado a cabeça. Vai mesmo mais longe,
pois que ameaça com o fogo do inferno aquele que disser a seu irmão, és louco. Evidente se torna que aqui, como em todas as circunstâncias, a intenção agrava ou atenua a falta. Mas em que pode uma simples palavra revestir-se de tanta gravidade que mereça tão severa reprovação? É que toda palavra ofensiva exprime um sentimento contrário à lei do amor e da caridade, que deve presidir as relações entre os homens e manter entre eles a concórdia e a união. É que constitui um golpe desferido na benevolência recíproca e na fraternidade. É que entretém o ódio e a animosidade. É, enfim, que depois da humildade para com Deus, a caridade para com o próximo é a lei primeira de todo o cristão. Mas, que queria Jesus dizer por essas palavras? Bem-aventurados os que são brandos, porque possuirão a terra. Tendo recomendado aos homens que renunciassem aos bens deste mundo e havendo-lhes prometidos do céu, enquanto aguarda os bens do céu, tem o homem a necessidade dos da terra para viver. Apenas o que ele lhe recomenda é que não ligue a estes últimos mais importância do que aos primeiros. Por aquelas palavras, quis dizer que até agora os bens da terra são assambarcados pelos violentos, em prejuízo dos que são brandos e pacíficos, que a estes falta muitas vezes o necessário, ao passo que os outros têm o supérfluo. Promete que a justiça lhe será feita, assim na terra como nos céus, porque serão chamados filhos de Deus. Quando a humanidade se submeter à lei de amor e de caridade, deixará de haver egoísmo. O fraco e o pacífico já não serão explorados nem esmagados pelos forte e pelo violento. Tal condição da terra, quando, de acordo com a lei do progresso e a promessa de Jesus, se houver tornado mundo ditoso, por efeito do afastamento dos maus. Kardec aqui foi cirúrgico, Jesus foi realmente revelador. Jesus tem um padrão, olha, matar está errado, matar é crime, matar, tirar a vida do outro, não está certo. Aí vem Jesus e eleva esse padrão. Como é que a gente costuma falar? Ele sobe o sarrafo na hora da gente falar. Não é só não matar. Se você disser, Jesus, se você disser para o seu irmão, é louco, está condenado, vai. Por que essa elevação? Por que esse aprofundamento no ensinamento? Esse aprofundamento no conceito, porque Jesus, sendo um espírito perfeito, já sabia que o que antecede a ação é a palavra, é o pensamento, é a raiz de todo o mal. E na raiz de todo o mal é que a gente tem que combater o mal que está em nós. Então, a hora que eu reprimo em mim o desejo de ofender, de injuriar alguém, eu estou evitando uma ação subsequente. Eu evito emitir a palavra e depois eu evito cometer o ato. Então, Jesus, ele qualifica o nosso pensamento. Ele eleva o padrão moral, condenando a nossa palavra e condenando a nossa ação. E também tem
uma outra consideração que Kardec traz aqui para gente sobre a condição da caridade. Quando a gente comete uma injúria é aquela ofensa que a gente faz diretamente a você. Eu digo para você assim, feio, ó, feio. Estou te injuriando, eu estou dizendo a você diretamente. Quando eu digo diretamente a alguém, alguma coisa, alguma ofensa, aquilo que ofende a intimidade dele, é o que eu penso de mim mesmo. Quando eu faço isso, eu estou cometendo uma falta de caridade. É falta de caridade com a pessoa. Eu não tenho esse direito. Por quê? Porque Jesus estabelece que amar a Deus sobre todas as coisas, esse é o primeiro mandamento. E ao próximo como a si mesmo. Como que eu posso ter caridade por alguém se na hora que eu estou pensando, que eu estou convivendo com alguém, eu digo, oh, você não vale nada? Ou como diz aqui Kardec, pesquisa, e depois se a gente for procurar nos ensinamentos dos hebreus, é isso mesmo, o Raka era uma coisa assim que os hebreus lá da época dele faziam e cuspiam e viravam o rosto, quer dizer, a pessoa não valia nada mesmo. Era assim, tipo um zero à esquerda, não é nada, não vale nada, a pessoa viu, né? Isso aí não vale nada. Como é que eu posso fazer isso sendo caridoso, buscando a caridade? Não, eu faço isso e depois eu vou no centro e trago o mantimento e saio distribuindo mantimento para os outros na rua. Não, peraí, como é que eu posso fazer isso e dizer para uma pessoa diretamente para ele cometer essa injúria? E aí Kardec vem e analisa as promessas de Jesus. Olha, Jesus prometeu que nós vamos herdar a terra. Nós somos os brandos, quer dizer, quem é brando, quem é pacífico, quem é incapaz de cometer uma agressão dessa. Porque o pacífico e o brando, eles criam pontes, eles criam uma forma de conexão. Mesmo estando contrariado, mesmo estando numa disputa ou numa discussão, a intenção do brando e do pacífico é esclarecer. Ele cria ponte, ele cria conexão, ele não interrompe. Ele não tem aquela, eu não posso transigir. Não, filho, seja brando, seja pacífico. Mas esse é burro, hein? Mas você é muito burro. Está errado. Está errado agir assim, porque é falta de caridade. Essa injúria. E aí, Kardec fala assim, mas qual que é a recompensa? Nós vamos herdar a terra. Quem for, nós, eu já me colocando do lado da turma dos brandos e fazendo, não é bem assim não. Os brandos e pacíficos, eles vão herdar a terra. Essa herança tem que ser avaliada de duas formas. A primeira delas é a terra interior, porque o brando e pacífico, ele conquista a si mesmo. A hora que ele domina esse ímpeto, essa cólera, essa vontade de ofender, essa vontade de tacar na cara. Quando a gente domina isso, a gente está herdando a nossa própria paz interior. Então, sob esse aspecto, nós vamos herdar a terra, a terra prometida, nossa, o dia a dia nosso. Estão no meio de uma discussão tremenda, estão lá discutindo política, tem os da esquerda, tem os da direita, e está todo mundo inflamado,
E o brando e pacífico, não vamos entrar na política não, vai. Tá lá o corintiano, tá lá o parmeirense, aquela discussão, foi gol, não foi, foi pênalti, não foi. E o brando e pacífico tá lá, não, mas já foi, né? Tá calmo, tá sossegado. Ele tá em paz consigo mesmo. Essa é a herança que Jesus promete. E ele promete também uma outra herança. Ele promete a herança do que um dia essa terra vai progredir, porque é lei do progresso. Um dia todos nós estaremos aqui ou em outro lugar, mas a terra um dia vai ser dominada, vai ser habitada por espíritos que já são brandos e pacíficos. E para ter lugar nessa terra do futuro, tem que ser brando e pacífico para ficar aqui, senão nós vamos para o planeta Chupão, para Alfa Centauri, a gente vai para algum lugar habitado aí, planeta de expiação e prova, continuar a nossa jornada. Enquanto os amigos, o Silas vai continuar a jornada, enquanto os amigos vão estar lá no planeta de regeneração, no mundo de regeneração. Então tudo isso Jesus vem e traz como novidade para a gente. E Kardec estuda, e Leon Denis estuda, e eles chegam à conclusão, por orientação e por pesquisa, que nós vivemos num mundo, a gente vive, o universo todo é como se a gente estivesse num oceano mergulhado num fluido cósmico universal. É uma partícula da matéria infinitamente menor que o próprio átomo. Ah, mas isso a ciência não provou ainda. Tá, não provou ainda, mas é uma teoria. Mas é uma teoria que tem lógica. Por quê? Porque essa comprovação do átomo também não surgiu do nada. Primeiro surgiu a teoria. E depois é que a ciência foi caminhando e provando. A teoria que nós espíritas aceitamos é essa, de que o átomo não é a menor partícula. E hoje está provado que não é mesmo, tá? Hoje tem a partícula de Higgs, os quarks, tá? Que nem essas ainda são as menores partículas. Kardec faz a pergunta para os espíritos assim, mas existe, onde vocês, os espíritos respondem, onde vocês acham que não tem nada, que é o vácuo, tem muita coisa existindo. Então, esse ar, esse oceano, esse fluido cósmico universal é o veículo do pensamento, da intenção. Então, do mesmo jeito que eu estou falando aqui e vocês estão escutando aí, por um efeito mecânico do ar que está envolvendo nós, que está nos envolvendo, eu falo, a minha voz, o som caminha e chega no ouvido, esse mesmo efeito, a intenção que eu tenho, carrega esse fluido cósmico, carrega a intenção até onde eu vou. Então, a hora que eu digo raca, ainda que a pessoa não escute, ainda que a pessoa não sinta, danadinha, vem aqui, você não sabe quem está traindo quem com quem. Essa palavra, essa intenção, caminha no fluido cósmico universal e atinge a pessoa a quem nos estamos dirigindo. Segundo Leon Denis, isso chega a fazer uma tempestade
vontade fluídica e pode atingir a outra pessoa, desestabilizando o perispírito encarnado, desestabilizando o perispírito desencarnado. Quantos de nós não temos os parentes desencarnados e a gente fica: ah, papai, mamãe, me acuda, papai, mamãe, me acuda. E essa nossa palavra, essa nossa intenção caminha pelo fluido cósmico universal e atinge o perispírito, atinge o espírito dessa pessoa que está lá tentando se recuperar, está lá trabalhando. A pessoa está lá trabalhando, está fazendo alguma coisa de bom, está lá acudindo, está lá inspirando um cientista que está fazendo uma pesquisa e recebe essa onda energética e fala: meu Deus, eu tenho que acudir meu filho que está lá desesperado. Aí chega aqui é porque o bolo queimou. Aí chega aqui é porque a petição não deu certo. Porque o juiz julgou improcedente o pedido. Então, ou porque saiu o resultado do exame. Poxa vida, o paciente está errado. Então, é assim que a palavra injuriosa atinge o outro ser. Ah, mas a gente, puxa vida, só uma palavra comete tudo isso, a gente está aqui e está exposto a tudo isso. Sim, nós estamos aqui expostos a tudo isso. Então, aquela pessoa que vai e pensa comigo, atinge a mim? Não, porque como já disse a Selminha semana passada, tem que haver sintonia. O fato de eu estar dessintonizado, o fato de eu estar vibrando em outro nível, pode servir de defesa contra essa vibração recebida. Então é isso que Kardec vem e explica para a gente o que a gente tem, o porquê que esse padrão moral do Cristo faz mais sentido. Não é pura e simplesmente uma questão moral, é também fluídica, é também real do ponto de vista material. E aí então a gente chega à conclusão: os violentos então não vão tomar a terra? Já não é assim hoje. Já temos prova de que os pacíficos podem dominar os violentos. Não significa uma dominação de uma hora para outra. Porque todo mundo, a gente costuma dar um exemplo assim: pensa no século passado um líder, uma pessoa que comandou o país dele e que foi líder durante algum tempo e que mudou a face do país. Pensa numa pessoa assim, primeiro governante que a gente imagina é Adolf Hitler, né? É uma personalidade forte. E a gente esquece de Mahatma Gandhi. Mahatma Gandhi, em 1930, liderou uma marcha do povo hindu pela liberdade deles, uma marcha até o litoral, a Marcha do Sal. Ele liderou essa marcha, foram milhares de pessoas que foram lá e marcharam pela independência da Índia. Gandhi foi preso, estava preso, e eles tinham programado uma nova marcha para tomar pacificamente uma salina que tinha no interior, chamado Salina de Dharazana.
E eles foram lá. Só que aí quem assumiu essa liderança, porque o grande estava preso, foi uma senhora chamada Naidu, Saronangi Naidu. Essa senhora assumiu a liderança e eles foram marchando pacificamente para obrigar o governo inglês, que era o dominador da Índia, a assumir uma posição perante a extração de sal. Mas Gandhi era adepto da filosofia do Satyagraha, do Ahimsa, da não violência. Então eles foram marchando. A polícia inglesa se pôs e impediu. E eles foram marchando. E aí eles foram contidos, eles foram bloqueados com um cacetete. Não se usava isso em 1930. Não tinha bala de borracha, não tinha bomba de efeito moral, era no corpo a corpo. E aí eles foram contidos com um cacetete de madeira com ponta de aço. Só que, como eles eram adeptos da não violência, eles marchavam. A primeira coluna foi marchando e os soldados ingleses impediram. E a partir do momento que aquela primeira coluna, as pessoas, os hindus, caíam com a cabeça rachada, caíam com os membros partidos, os de trás vinham, recolhiam e continuavam a marcha. E assim foi indo. E a marcha foi avançando e os corpos foram sendo caídos e iam sendo retirados pelos próprios manifestantes e iam sendo recolhidos, carregados, com um braço quebrado, com perna quebrada, com a cabeça rachada, e ninguém esboçou uma reação. Isso tudo foi registrado pelo repórter que chama Webb Miller. Ele ganhou lá o prêmio de Pulitzer. Ele ganhou o prêmio na época e chocou. Os relatos dele diz que quem estava acompanhando, os repórteres que estavam acompanhando esse fato, tiveram náuseas. E a polícia inglesa não fez mais porque ela ficou moralmente vencida. Obrigou o Império Britânico a ceder a independência da Índia. Isso é Mahatma Gandhi, adepto da não violência. Era cristão? Não, não era cristão. Ele era amante do Cristo? Era. Ele gostava de Cristo. Ele dizia assim: eu amo Cristo, mas os seus cristãos, se referindo aos ingleses que iam lá dominá-los com violência, mas os seus cristãos não merecem o seu Cristo. Ele tem uma frase muito boa sobre essa parte do Evangelho de Jesus Cristo, e ele falava assim: se todos os livros do mundo se perdessem, se todos os textos sacros se perdessem e sobrasse só o Sermão da Montanha, nada estaria perdido. Mahatma Gandhi, não violento. A violência pode sim vencer a força bruta. A não violência, a pacificidade pode sim vencer. E vai vencer. Por quê? Porque Jesus venceu. A gente pergunta: onde está o paganismo hoje? O que aconteceu com os adoradores do deus Marte, do deus Apolo, que crucificaram Jesus? O que aconteceu? Venceu o amor. Então, nós precisamos sim vencer a nossa parte, a nossa paixão inferior, que é essa parte da injúria, da violência, esse ódio
esse ressentimento que nós carregamos dentro de nós. Pode ser uma luta fácil, pode ser uma luta difícil, mas vai ser sempre a boa luta, como dizia Jesus Cristo. E assim a gente vai chegando ao final dessa parte, injúrias e violências. E assim nós vamos então declarar essa primeira parte encerrada, mas antes a gente vai fazer dois recadinhos. O primeiro deles é com relação à nossa cesta básica. Quem tiver alimento não perecível, gênero de primeira necessidade ou material de limpeza, pode trazer em qualquer quantidade. Traga em qualquer quantidade que vai ser muito bem recebido. Nós temos aqui quem leva, quem distribui, e temos para famílias cadastradas que esperam por essa ajuda mensal nossa, tá? Também falar sobre as nossas prendas. Temos aqui três novidades, temos 3 bolsas. Tem essa bolsa aqui, que está muito bonita, está muito boa. Quem quiser pode procurar a gente aqui. Tem essa aqui que é um pouquinho menor. E tem essa outra aqui que serve como porta-níquel. Quem quiser, tiver interessado, as senhoras do centro fazem, com a renda revertida para a nossa cesta básica, para as nossas obras de caridade e também para a manutenção da casa. E assim a gente vai chegando ao final. Então eu peço a todos que me acompanhem numa prece de Pai Nosso, para depois nós passarmos para o passe, onde é feita a transfusão de energias, tá bom? Então vamos todos numa prece de Pai Nosso, agradecer a oportunidade de estarmos aqui reunidos em vosso nome, Senhor. Pedir pelos nossos companheiros ausentes, que eles possam receber a vossa paz e a vossa bênção, aonde e como estiverem. Pedir também para todos os nossos parentes, Senhor, encarnados e desencarnados, que eles possam receber a vossa bênção, a vossa paz, às pessoas, aos espíritos, lançados no nosso caderno de preces, que eles possam também, Senhor, receber a vossa bênção e a vossa paz. Que nós que estamos aqui presentes, Senhor, que nós tenhamos a consciência de que essa oportunidade um dia nos será requisitada, se nós não a perdermos. E com a prece do Pai Nosso, a Sociedade de Estudos Espíritas de Presidente Prudente dará por encerrada a primeira parte da nossa reunião de vibrações, estudos e passes desta quinta-feira. Pai nosso que estais nos céus, e livra-nos, Senhor, de todo mal, que assim seja. Muito obrigado a todos, obrigado ao pessoal da internet.